Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 22 do mês de março do ano de 2022. É o calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 21 do mês... Aliás, calma lá que eu confundi as datas aqui. Estamos no dia 19 de Adar 2, do ano 5782. Estamos aí com 197 dias do nosso calendário judaico, né? Nessa terça-feira, 22 de março do ano 2022. Estamos no terceiro dia da semana e é o nosso terceiro dia do Shabat. Automaticamente estamos então na nossa terceira aliá. A terceira leitura da nossa paraxá semanal, Shemini, oitavo. E preparando-nos para a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, para a redenção final, para que possamos chegar no oitavo milênio, para que possamos chegar na eternidade e assim estarmos realmente no Olam Rabá, o mundo vindouro, popularmente conhecido como vida eterna. Por que popularmente conhecido como vida eterna? Porque na linguagem humana, o máximo que a inteligência humana pode chegar é essa expressão, vida eterna. Mas, nos dias de Mashiach, nós estaremos compreendendo bem melhor realmente o que é Olam Rabá, o mundo vindouro. Estaremos compreendendo melhor realmente com a sabedoria infinita de Mashiach, o que de fato significa Ein Sof, o infinito, o nosso Deus. E aí nós vamos entender bem melhor realmente o que significa Olam Rabá, a eternidade, Shemini, o oitavo milênio. Baruch Hashem. Então, vamos em frente. Vamos à nossa jornada monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica. O nosso rabino ortodoxo do Rabat, o nosso Rav Yaakov Gerenstadet, a nossa liderança Brasil, e também com outros grupos, né, que estão por aí fora do Brasil, tanto aqui na América Latina, como também na Europa e no norte do nosso continente, Estados Unidos. Então, Baruch Hashem por isso daí. A nossa terceira aliá de hoje está no capítulo 9 de Levítico, a partir do versículo 24, e vamos até o capítulo 10, o verso 11. Hoje nós vamos ter aí pela frente a respeito da morte de Nadav e Avihu. Por que eles morreram? Qual foi o engano, o erro, o pecado? Como que se classifica realmente a morte de Nadav e Avihu? Por que Nadav disse e Avihu ouviu? Por que Jó se perturbou com a notícia da morte de Nadav e Avihu? Por que será? Bem como também temos diante de nós, para o dia de hoje, lições preciosas dentro do pensamento racídico e, acima de tudo, o nosso Rebbe, Menachem Mendel. O que ele nos fala no sentido de controlar o êxtase, né? O que ele nos fala sobre a morte de Nadav e Avihu e o que quer dizer com controlar o êxtase, né? Aqui dentro desse aspecto, lembrando sempre que estamos tratando de coisas espirituais, coisas eternas. Portanto, nós não estamos tratando de coisas comuns, simples, mas nós estamos tratando com coisas espiritualmente infinitas. Então, como nós estamos com aquele novo projeto, entre 11h30 e meio-dia, todos os dias, que nos fala sobre... O Rebbe diz, você ouve? É realmente estarmos em conexão com a Torá e através da Torá automaticamente uma conexão com Deus, como diz o nosso Rebbe. Você está em contato com o Ein Sof, o infinito.
É brincadeira isso? Não é não. É muito sério. E é de fato muito, mas muito recompensador estarmos nessa conexão com o Eterno através da sua Torá, ok? Então, à medida que nós vamos cada dia nos conectando com a Torá, com Ein Sof, à medida que nós vamos nos conectando todo dia com o nosso Rebbe Menachem Mendel, estamos cada vez mais perto da revelação do justo e o verdadeiro Mashiach para os nossos dias, para a redenção final. E automaticamente estamos juntos, como Benei Noach, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, os judeus, o povo judeu, vamos usar o singular, o povo judeu, que é o filho primogênito de Deus, para trazer mais luz, mais presença divina, Shekhinah, para que o mundo seja transformado no lar, na moradia, a casa de Deus, né? Então, por isso, realmente, estar em casa é algo fantástico. Como é bom, como é delicioso, como é prazeroso realmente estarmos em casa. Então, tudo que nós fazemos aqui é exatamente uma preparação para esta realidade, a começar pela redenção final e o Olam Rabá. E o preâmbulo dessa história está nos nossos dias, no nosso presente, o nosso momento. Então, esse momento que você vive, você precisa fazer dele uma moradia de Deus, a começar em você mesmo, até realmente se completar a nível universal, realmente a moradia de Deus. Baruch Hashem? Ok. Então, o nosso shalom inicial para Orilde Poloni, lá da cidade de Itatiba, Rio Grande do Sul. A Tereza Jacinto, a Cristiane Rocha, de Embu das Artes, São Paulo, o Abimael Amorim, lá de Porto Velho, Rondônia, né? Estamos aí com a Inês Martins, aqui de Pirajuí, a Yaritza Verônica Sanches Robles, do Chile, né? Baruch Hashem. Ou estamos aí com o nosso casal, o Claudemir Jesus da Silva e a esposa Edilane Minorella, aqui de Bauru, né? Baruch Hashem. O Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, né? Então estamos aí. Vamos em frente, amados. Temos muita coisa para saber, para aprender, e não resta dúvidas que a graça de Hashem sendo renovada nessa terceira aliá. Capítulo 9, a partir do verso 24, e vamos até o capítulo 10, verso 11. Então, o versículo 24 é o encerramento do capítulo 9, que diz assim: veio fogo de diante de Deus e consumiu a oferenda queimada e as gorduras sobre o altar, todo o povo viu. Eles cantaram louvores e prostraram-se sobre suas faces. Então, nesse momento em que se concretiza a manifestação da Shekhinah, da presença divina no Mishkan, né? Então o fogo do céu desce e consome as oferendas que ali estão, e em seguida, né, eles cantam louvores e prostram suas faces diante de Hashem. E aí começa realmente aquele momento festivo, né? Então o povo está festejando, cantando louvores, dançando, exaltando a Deus, etc. e etc. Aí nós entramos no capítulo 10. Ao entrarmos no capítulo 10, nós temos a questão da morte de Nadav e Avihu, que diz assim: os filhos de Arão, Nadav e Avihu, cada um tomou seu incensário, colocou fogo nele, e depois incenso, e eles o trouxeram diante de Deus, um fogo estranho, diante de Deus que ele não havia lhes ordenado oferecer. O fogo saiu de diante de Deus e os consumiu, e eles morreram diante de Deus, né? O verso 3 fala: Moshe disse a Arão, isso é o que Deus quis dizer quando declarou: eu serei santificado por aqueles que eu escolhi, e assim eu serei glorificado diante de todo o povo. Arão permaneceu em silêncio, ou seja,
ele permaneceu submisso à vontade divina. O verso 4 e 5, Moshe disse a Mishael e a Eltsafan, os filhos de Uziel, tios de Arão. Aliás, Uziel é tio de Arão, portanto, Mishael e Eltsafan são sobrinhos de Arão. E disse-lhes Moshe: aproximem-se e carreguem seus irmãos do santuário para fora do acampamento. Eles vieram como estavam, vestidos em suas túnicas, e carregaram Nadav e Avihu para fora do acampamento, como Moshe tinha dito. Ok? Depois do verso 6, já vamos voltar aqui à questão da morte de Nadav. O foco hoje estará em cima disso, ok? Então, os versos 6 o verso 6 e 7, nós temos aí as leis de luto durante o serviço sacerdotal. Os versos 8 a 11, né, que é o capítulo 10 que nós estamos. Então, aí vem a proibição final, né, no sentido de realmente Deus dizer, né, que é proibido beber vinho, né, para se embriagarem antes do serviço a Deus, antes da avodá, o serviço a Hashem, ok? Então, vamos ficar aqui hoje mais focados sobre essa questão da morte de Nadav e Avihu. Por quê? Porque existe muito mimimi, vamos por assim dizer, de quem não busca o conhecimento, a sabedoria, a verdade nas raízes hebraicas, né? Então, há muito segmento religioso que fala um monte de abobrinha aqui, abobrinha ali, né? Refogada, a abobrinha vai muito bem com comida, somente isso. Mas a conversa abobrinha é conversa vazia, sem fundamento. Então vamos ver o que os nossos sábios dizem, o que o Talmud fala, o que a Mishnah fala. Vamos ver o que os nossos mestres, os nossos comentaristas trazem com referência à morte de Nadav e Avihu. Vamos ver o que o pensamento racídico traz para nós, vamos ver o que Rashi traz para nós, e vamos ver o que o nosso Rebbe, Menachem Mendel, traz para nós dentro desta realidade aqui, ok? Primeiramente, né, a Hassidut, o ensinamento Rabbani, traz para nós, dentro dos comentários de Rashi também, né, trazem para nós sobre que por que Nadav e Avihu entraram no santuário embriagados com vinho? Então, o pensamento racídico, ele explica da seguinte forma essa questão: que eles não beberam de fato um vinho físico, o vinho bebida, certo? Que o seu desejo não era pelo vinho em si, né? Ou seja, na realidade, como era uma festa, obviamente toda festa judaica há vinho. Como não era Purim, ok? Em Purim pode-se beber uma medida um pouco a mais do que o normal, né? Até os sábios falam que no Purim pode-se beber o vinho de uma tal forma que a pessoa chega num ponto em que ela não sabe quem é Ramã e quem é Mordecai. O modo de dizer que em Purim, né, entre aspas, né, o embriagar-se de modo controlado, obviamente, né? Por que controlado? É porque a pessoa ela bebe num ambiente seguro, ok? Mesmo ela se embriagando em Purim, ok? A festa das sortes de Esther e Mordecai. E então, no ambiente seguro, e mesmo que a pessoa chegue a embriagar-se, ela não vai sair pegando o seu veículo, dirigir e cometer alguma barbaridade, ok? Dentro do ambiente controlado significa que é um ambiente seguro, ninguém vai fazer porcaria nenhuma, bem como também se vai para casa, normalmente, principalmente dentro do ambiente explicitamente judaico, há motoristas devidamente habilitados e sóbrios que conduzem, né, as pessoas aos seus respectivos lares, né? E por aí afora vai. Por isso, um ambiente seguro, ok? Aqui se trata de realmente um ambiente controlado dentro desse aspecto, que a bebida ingerida, ela não era fora do normal, né? Alguns falam, inclusive, que
a bebida em si, dentro desse aspecto aqui, seria em torno de 86 ml, né, de bebida usada aqui dentro dessa festividade aqui, ok? Então, por isso fala que realmente Nadav e Avihu, eles não estavam ali realmente embriagados, literalmente falando, com a questão do vinho físico, do vinho material, a bebida em si, ok? Mas o desejo deles, que não era por isso, né, de vinho literalmente falando, mas sim pela consciência espiritual elevada que pode ser obtida por meio da bebida. Ou seja, tem aquele velho ditado, né? Quando a pessoa bebe, então entra a bebida e sai verdades, né? A pessoa fica mais livre para falar verdades, né? Então entra a bebida, sai verdades, né? Então esse ditado aí, ou seja, a bebida solta a língua do fulano, né? Então, mas a consciência espiritual elevada que pode ser obtida por meio da bebida. Nadav e Avihu eram realmente pessoas sagradas, tzadikim, né, santas e justas, conforme Moshe declarou, né? O versículo 3 aqui nos fala sobre Moshe disse a Arão. Isto é o que Deus quis dizer quando declarou: eu serei santificado por aqueles que eu escolhi, e assim eu serei glorificado diante de todo o povo. Então, nesse aspecto aqui, nos comentários do pensamento Hassidut, né, o pensamento racídico, os nossos mestres, e Irash fala isso também, né, fala que, na realidade, aqui, o que Moshe estava dizendo a Arão era: agora eu vejo que eles, Nadav e Avihu, eram maiores do que eu ou você. Ou seja, assim, não só que eles entraram no santuário para ficarem mais perto de Deus, como assim o fizeram sobre a influência do álcool, onde deu mais liberdade e, por assim dizer, deu mais coragem, né, para poder entrar realmente no Santo dos Santos, que era proibido para eles, ok? Pois achavam que isto os ajudaria a se aproximar ainda mais, pois o álcool elevaria a sua sensibilidade espiritual. Então, dentro dessa medida aí, né, Nadav e Avihu, pela quantidade de vinho que tomaram, eles tiveram uma sensibilidade mais espiritual. Então, eles acharam que eles levando a presença divina, a oferenda de incenso, que era uma responsabilidade do Kohen Gadol, né? E não deles como Kohanim, sacerdotes. E dentro desse aspecto aí, eles acharam que realmente eles poderiam fazer isso e eles poderiam estar muito mais perto de Deus, próximo de Deus, né? Então, esse era o desejo nobre de Nadav e Avihu, ok? Então, esse é o desejo nobre de Nadav e Avihu. Mas o seu desejo pela espiritualidade estava desequilibrado. Nadav e Avihu simplesmente morreram porque ficaram tão perto de Deus que eles já não queriam mais uma existência corporal, física, neste mundo inferior. E enquanto é realmente apropriado e admirável, né, para se ter um intenso anseio por Deus, assim como o de Nadav e Avihu, a pessoa deve ser capaz de redirecionar a sua inspiração espiritual para dentro da sua vida do cotidiano. Então, no primeiro aspecto aqui que nós estamos, ainda temos mais coisas para ver sobre isso. Dentro desse primeiro aspecto aqui do pensamento racídico, né? Então, o que os nossos mestres querem dizer para nós é que o pensamento e a ideia de Nadav e Avihu, eles eram nobres. Eles queriam estar muito mais perto de Deus, muito próximo a Deus. E dentro desse sentido, eles acharam que seria correto pegar do incensário,
e levar a presença divina no Santo dos Santos, Kadosh Kadoshim, que somente o Kohen Gadol podia entrar, e ainda por cima, somente uma vez por ano, que era Yom Kippur, ok? Então era isso. Então eles foram ali, eles estavam no mês de Nissan, no princípio do mês de Nissan, estava exatamente no primeiro dia de Nissan, para a inauguração do Mexicão, tabernáculo no deserto, e ao mesmo tempo, né, durante os 7 dias anteriores, certo? A preparação para a consagração do Kohen Gadol e dos Kohanim, o que concretizou em Shemini, o 8º dia, que é o primeiro dia de Nissan. Ok? Então, nesse aspecto aqui, eles acharam que poderiam fazer isso, mas eles cometeram uma falha que, primeiramente, eles não consultaram Moshe. Segunda falha, eles não consultaram o próprio pai, que era o Kohen Gadol, Arão. Então, eles tomaram uma decisão própria, né? Segundo a Mishnah, os nossos sábios falam que Nadav pensou, Avihu também pensou. Eles não falaram nada um para o outro. Eles pensaram. Como eles pensaram dessa forma, eles tiveram essa comunicação só de olhar um para o outro. A comunicação dos seus próprios pensamentos. Então, sem falar nada um com o outro, eles se dirigiram mais para o interior do Mexicano, pegaram o incensário e foram levar no Kadosh Kadoshim, no Santo dos Santos, para fazer uma oferenda a Deus. Porque no pensamento deles, segundo tanto o pensamento racídico como a Mishnah, o Talmud, os nossos sábios trazem, é que Nadav e Avihu, eles, na sua forma de pensar e na sua própria interpretação, eles acharam assim, que Deus era digno de receber a oferenda do incenso, que era a oferenda mais preciosa para Deus. E Deus assim tinha já se manifestado dentro desse sentido. Então eles tomaram uma decisão individual. E as duas falhas que eles cometeram foram essa. Não consultaram a Moshe e nem o seu pai Arão. Tomaram uma decisão própria e entraram no lugar proibido, que somente o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, podia entrar. E não era Yom Kippur, não era o dia do perdão para que tal coisa acontecesse. Então a atitude de Nadav e Avihu, aliás, a decisão de Nadav e Avihu era com um objetivo nobre de elevar a Deus realmente o quê? A oferenda de incenso, que era a oferenda mais importante para Deus. Então eles viram que Deus era digno disso. E eles tomaram essa atitude. Nesse sentido, né, o pensamento racídico fala que por mais que possamos ter realmente um intenso anseio por Deus, de estar perto dele, de se aproximar dele, como Nadav e Avihu, nós precisamos redirecionar, nós precisamos ter essa capacidade, né? Eu amo a Deus, e o quanto que eu amo a Deus. Mas nós precisamos ser capazes, termos a inteligência, a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, para podermos redirecionar esse amor para com Deus. Então, por isso fala o pensamento racídico. A inspiração espiritual, ela precisa ser redirecionada para dentro da nossa vida do cotidiano. Eles se separaram da comunidade. Eles chegaram num nível realmente de elevação espiritual e desejo espiritual para estar perto de Deus de tal forma que eles não procuraram mais fazer isto através de uma existência física deste mundo de ação. Então eles partiram, para a presença divina. Então aqui o pensamento racídico diz redirecionar para o nosso cotidiano.
nós podemos demonstrar atitudes de amor a Deus e com objetivos nobres no nosso dia a dia. As nossas 5 bases, que já sabemos de cor: positivo, Teshuvá, Tefilot, estudo da Torá, 7 leis universais e a Tzedakah. Nós podemos direcionar isto de uma forma mais nobre, no sentido de estarmos não somente perto de Deus, mas também de levarmos realmente a unidade e a unicidade de Deus às pessoas, trazer as pessoas para perto de Deus. Isto é nobre e é a nossa tarefa que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, certo? Então, iniciando com esse pensamento racídico, certo? Os nossos mestres, os nossos sábios do Chabad, eles trazem para nós também a questão de Nadav e Avihu, né? São punidos por oferecerem incenso. Então, realmente Nadav e Avihu viram como que o fogo desceu do céu, consumiu realmente os korbanot, né? Os animais que foram levados para os sacrifícios, etc. e tal. Eles viram aquela ação de Deus, uma ação maravilhosa, esplêndida, divina, etc. e tal, né? Então, dessa forma, eles ficaram, segundo os nossos sábios trazem aqui, pelo Talmud, pela sabedoria Chabad, trazem para nós que eles ficaram, né, desgostosos, porque eles queriam mais. Então, eles queriam mais. Dessa forma, né, apesar de eles serem homens notáveis, de serem pessoas justas, né, pessoas de alto nível espiritual dentro do próprio povo, inclusive os nossos mestres e comentaristas dizem que Nadav e Avihu, né, depois de Moshe e Arão, Nadav e Avihu, eles eram as pessoas mais nobres dentro do campo espiritual, inclusive acima dos 70 anciãos e de todo o povo de Israel. Então, Nadav e Avihu eram, sim, pessoas justas, pessoas de grande elevação espiritual. Então, eles ficaram desgostosos de ter uma vida contínua, ou dar continuidade às suas vidas, dentro dessa configuração física daquele momento que eles viviam. Então, eles queriam mais de Deus, queriam estar mais próximos de Deus, que até mesmo Moshe e Arão estavam perto de Deus. Então eles queriam mais, né? Então, dessa forma aí, eles assim o fizeram, e quando realmente, né, eles presenciaram o fogo do céu realmente consumindo os korbanot, né? Também eles viram que eles, no pensamento deles, que eles poderiam também fazer o sacrifício, aliás, a oferenda do incenso, e Deus mandaria fogo para poder consumir a oferenda de incenso, né? Então eles queriam ser participantes próximo de Deus, participar junto com Deus desta ação aí, né? Então, dessa forma, eles se dirigiram ao Kodesh HaKodashim, ou seja, o Santo dos Santos, Kodesh HaKodashim, e então, dessa forma, eles achavam que poderiam fazer tal coisa. Então, quando eles oferecem, né, com o pensamento, a intenção nobre de oferecer ao Eterno a oferenda do incenso, então, eles se aproximam, né, e dessa forma, então, eles oferecem o sacrifício do incenso. Apesar das suas razões serem nobres, né, o pensamento Chabad, o ensinamento diz que eles cometeram um erro, né, porque eles tinham tanta certeza que Deus ficaria satisfeito com o presente que eles estariam ofertando a Deus, né, e sem consultar Moshe ou Arão, eles tomaram uma decisão própria, individual, né, e então eles foram impelidos por esse desejo de estar mais perto de Deus. Então,
O Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, a parte mais sagrada do Mishkan e posteriormente do Beit HaMikdash. Então, eles vão e adentram exatamente neste lugar, que o Kohen Gadol poderia entrar apenas uma vez por ano em Yom Kippur, o dia do perdão. Então, quando Deus viu, né, segundo os nossos mestres do Rabad, a sabedoria Rabad, a sabedoria ortodoxa Rabad, quando Deus viu que realmente eles estavam fazendo essa avodá, esse serviço a Deus, né, ele não havia ordenado, né, essa prática, além de estar fora de Yom Kippur, eles eram Kohanim, sacerdotes, eles não eram Kohen Gadol. Então Deus deu as regras para que pudessem ser obedecidas, né? Então, dentro da sabedoria Rabad, os nossos comentaristas dizem que Deus disse: se os deixar escapar impunes agora, outros judeus pensarão que também podem entrar no Santo dos Santos e oferecer os seus próprios korbanot. No Santo dos Santos, ou seja, lá no Kodesh HaKodashim, somente a oferenda de incenso que era levada. Quando essa oferenda de incenso era levada lá no Santo dos Santos, ela estava trazendo sobre si, ela estava abrangendo sobre essa oferenda do incenso todos os korbanot, todos os sacrifícios, todas as oferendas feitas, estava tudo ali no incenso. Por isso Deus, ele recebia a oferenda de incenso como mais precioso, porque era o perfume, o cheiro agradável a Deus de todos os corbanotes. E ao mesmo tempo, de todo o povo israelita. Entendeu? A oferenda do incenso. Então Deus disse: eles não podem escapar impunes agora, senão outros judeus pensarão que também podem entrar no Santo dos Santos e oferecer os seus próprios corbanotes. Ou seja, eles deixariam de fazer o sacrifício dos animais lá no altar de cobre, que fica na parte externa do lugar interno do Mishkan, certo? O pátio, né? E aí eles poderiam achar no direito de poder pegar o seu próprio sacrifício e entrar lá no Santo dos Santos e fazer o sacrifício lá, sendo que era somente a oferenda de incenso, e somente o Kohen Gadol podia entrar somente uma vez por ano. Então, dessa forma, é melhor que Nadav e Avihu morram do que os judeus acreditem que o Mishkan é um lugar público, sem regras, onde podem fazer sua própria avodá na hora que bem entenderem. Ou seja, iria virar uma bagunça, não restam dúvidas. Deixar a vontade do homem, deixar para o homem decidir a hora que ele quer. Um quer, no começo do dia, quando começam a brilhar os primeiros raios solares, não, eu vou lá pelas 10 horas da manhã. Aí outro fala, não, eu vou lá pelo meio-dia. Aí outro fala que eu vou acordar cedo para quê? 3 horas da tarde está muito bom. Aí outros falam, não, eu vou fazer à noite. Acabou, vou fazer de noite. Então vira aí o quê? Uma bagunça. Então por isso que Deus realmente, ele deu regras, ordens a serem seguidas para que a casa esteja devidamente ajustada. Então, um fogo desceu do céu e dividiu-se em 4 filetes, esse fogo descido do céu. 2 deles entraram pelas narinas de Nadav e os outros 2 pelas narinas de Avihu. E o fogo queimou-os por dentro, mas os corpos e as suas vestes ficaram intactas, certo? Ficaram intactas, sem sombra de dúvidas aí. Então, nós temos aqui o que nos traz a Mishnah, bem como o pensamento racídico, o pensamento Rabad, o que os nossos mestres e sábios nos comentam sobre isso daqui. Agora nós temos uma Mishnah mais específica dentro do título Um Silêncio Ensurdecedor, né? Então esse silêncio ensurdecedor
ela vai ter uma conexão com Jó, ou Job, certo? Então nós vamos ver agora essa conexão, o silêncio ensurdecedor e Jó. Que história é essa? Ok? Vamos lá? O nosso Rebbe Menachem Mendel, em 1971, na festividade de Purim, ele assim disse. Na Alemanha, primeiro, veja bem, o Rebbe, ele traz aqui uma expressão de um pastor evangélico. O próprio Rebbe traz essa mensagem de um pastor na Alemanha. Vejam bem o que nos fala. Na Alemanha, o Rebbe está falando desse pastor, ok? Então abre aspas para aquilo que o Rebbe disse e dentro desse aspas, abre outras aspas para o pastor Martin Niemöller, que disse, na Alemanha, primeiro, eles vieram atrás dos comunistas. Lembrem que na Alemanha, na segunda famosa guerra mundial, está falando aqui exatamente dos nazistas, ok? Então, na Alemanha, primeiro eles foram atrás dos comunistas. E eu não falei nada, porque eu não era comunista. Então, eles foram atrás dos judeus. E eu não falei nada, porque eu não era judeu. Então, eles foram atrás dos sindicalistas. E eu não falei nada, porque eu não era sindicalista. Então, eles foram atrás dos católicos. E eu não falei nada, porque eu não era católico, eu sou um protestante. Então eles vieram atrás de mim. E àquela altura não sobrou ninguém para falar nada. Por quê? Porque Martin Niemöller, ele permaneceu num silêncio ensurdecedor. Calma, que tem mais ainda, calma aí. Também Haile Selassie, né? Não sei quem que é esse personagem, mas o nosso Rebbe também mencionou esse personagem e o que ele disse. No decorrer da história tem sido a falta de ação daqueles que poderiam ter agido, a indiferença daqueles que deveriam ter sabido, o silêncio da voz da justiça, quando ela mais importava, a tal ponto que tornou possível o mal triunfar. Abrindo um parênteses aqui, tudo que está acontecendo no presente tempo, principalmente nesses últimos 2 anos e meio, não é mera coincidência. A história está se repetindo. Se informe. Pesquise, põe a massa encefálica para trabalhar, alimente-se da Torá, da sabedoria e da sua verdade. E você jamais será escravo de quem quer que seja ou de qualquer sistema. Fecha aspas, voltando aqui. Quando muitos sobreviventes e suas famílias comemoram Yom HaShoah, o dia da lembrança do Holocausto, para lembrar os 6 milhões que pereceram, quando os judeus em Israel continuam a ser ameaçados por nações determinadas a destruí-lo, quando dezenas de milhares de crianças inocentes, mulheres e homens, foram torturados e fuzilados no decorrer do último ano na Síria, com o trovejante silêncio que vem da comunidade internacional, quando abuso e injustiça com frequência criam raízes nas nossas comunidades devido ao silêncio das pessoas boas, desejo refletir sobre o Midrash na porção desta semana, Shemini, que relata o trágico episódio da morte prematura dos 2 filhos de Harão, Nadav e Avihu. Um silêncio ensurdecedor. O nosso Rebbe diz, você ouve?
No dia em que o tabernáculo no deserto foi levantado e os 4 filhos de Arão foram instalados como sacerdotes, os 2 filhos mais velhos entraram no tabernáculo e não saíram vivos. O Talmud relata a seguinte história para explicar a causa da morte deles. Certa vez Moshe e Arão estavam caminhando pela estrada e Nadav e Avihu estavam vindo logo atrás deles. Nadav disse a Avihu: quando estes 2 velhos irão morrer e você e eu iremos liderar esta geração? Então Deus disse: veremos quem vai enterrar quem. Então, o Midrash traz para nós realmente essa história dos 2 filhos de Arão, que engendrou um Midrash enigmático. É assim, diz o Midrash, os nossos sábios. Quando Jó soube da morte dos 2 filhos de Arão, foi assolado por um medo enorme. Foi esse evento que obrigou o melhor amigo de Jó, Elihu, você vê lá no livro de Jó essa história, a declarar: por causa disso meu coração estremece e salta do lugar. Esse Midrash parece estranho, porque o episódio de Nadav e Avihu inspira medo tão profundo no coração do amigo de Jó? Rabi Haim Yosef David Azulay, mais conhecido como Ridá, apresenta a base da seguinte interpretação desse Midrash enigmático. Ele cita: em nome dos sábios da Alemanha. O Talmud, através dessa questão do Rabi Ridá, nos fala sobre Jó. Ele fazia parte dos conselheiros do faraó. Os outros 2 conselheiros do faraó eram exatamente Balaam, ou Bilã, e Itrô, ou Jetro. Quando a população judaica começou a aumentar significativamente lá no Egito, então eles desenvolveram de pequenas para grandes famílias. E dessa forma começaram a se tornar uma grande nação. E isso perturbou o coração do faraó. E ele então reuniu os seus conselheiros. Quem? Balaam, ou Bilã, Jó, ou Job, e Itrô, ou Jetro. Esses eram os conselheiros do faraó. Então, o faraó levou para esses 3 conselheiros mais próximos dele e disse para esses 3 conselheiros: o que eu faço para lidar com o problema judaico? Não esqueçam a palavra inicial do nosso Rebbe sobre um silêncio ensurdecedor, citando 2 personagens que falaram a respeito desses dias lá na Alemanha. Balaam, ele respondendo à indagação do faraó, disse: precisa ser feita uma abordagem mais tirânica. Sugeriu ao faraó que afogasse todos os bebês do sexo masculino e forçassem todo judeu adulto ao trabalho escravo. Esse foi o conselho de Balaão, ok? Como que o conselho de Balaão ainda é presente no mundo moderno? Como que o conselho de Balaão é real em afogar as crianças, entre aspas, no Rio Nilo? É só você analisar o que estão fazendo com as nossas crianças no mundo inteiro, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Estão tentando mudar a consciência divina nas escolas. Já faz algumas décadas que é proibido falar de Deus.
É proibido ler a Bíblia nas escolas. E quando alguém o faz, deturpam completamente a verdade. Então a consciência divina, ela está sendo tirada das escolas há décadas, onde jovens e adultos têm se tornado realmente pessoas pragmáticas. Não a Deus, não a sua palavra. Por isso que nós estamos presenciando aí, né, essa realidade nesses últimos 3 anos para 4 anos. Quando apareceu alguém aí dizendo Deus, família, entre aspas, o inferno entrou em chamas. E quantos protestos se tem por aí? Falando contra exatamente o quê? Contra a consciência divina, Deus, e contra a família. As crianças estão sendo afogadas, entre aspas, no Rio Nilo, onde estão sendo inseridos, não faz parte da verdadeira função de professor, que é ensinar matemática, geografia, história, português, etc. e tal. Entraram com as ideologias. Menino não é mais menino, menina não é mais menina. E dentro desse aspecto aí, né, dessas ideologias, estão, entre aspas, matando as nossas crianças, afogando-as no Rio Nilo, que significa o rio da perversidade. Pais, se verdadeiramente amam seus filhos, saiba o que eles estão aprendendo nas escolas. Qualquer coisa que fuja à naturalidade, se você realmente ama seus filhos, leve a sua queixa, leve o seu protesto. O segundo conselheiro, Jó, ele ficou em silêncio. Ele não condenou os judeus ao trabalho forçado nem à morte, nem defendeu seus direitos à vida e à liberdade. Ou seja, eu não sou nem contra nem a favor, muito pelo contrário. O que é o contrário, se a pessoa não defende nem o trabalho perverso, né, o trabalho forçado e a morte, e nem defende o direito à vida e à liberdade. Não quero saber disso. Não me meta nessa conversa. Então você é o quê? Um verme? Você é o quê? Um vegetal? Você é o quê? Não, deixa eu quieto por aqui. Não me meta nessa história. Não me meta nesta briga. Não me meta nesta guerra. Então você é um Jó. Aquele que permanece em silêncio. Nem condenou os judeus ao trabalho forçado nem à morte, e nem defendeu seus direitos à vida e à liberdade. Então como que você aplica o mandamento divino que diz: ame o teu próximo como a ti mesmo? Aplicando isso na tua vida, então, disse aquele pastor protestante, o princípio, um silêncio ensurdecedor. É o nosso Rebbe que fala, hein? É o nosso Rebbe que diz. Você ouve? Primeiro eles vieram atrás dos comunistas. Não sou comunista, que se dane eles. Esse é o sentido. Depois eles vieram atrás de quem? Eles vieram atrás dos judeus. Mas eu não sou judeus, judeus que se dane. Depois eles vieram atrás dos sindicalistas. Eu não sou sindicalista, se dane o sindicalista. Depois eles vieram atrás dos católicos. Eu não sou católico, se dane os católicos. É esse o sentido do silêncio ensurdecedor desse pastor protestante. Aí finalmente ele diz, depois finalmente vieram atrás de mim.
Não tinha mais ninguém para protestar. Não tinha ninguém para falar nada. Fiquei sozinho. Então agora se aplica a você o que você disse anteriormente. Que se danem eles. Agora, que se dane você. Por quê? Como diz esse personagem aqui, Haile Selassie. Não sei se é assim que fala o nome, também não conheço o personagem, ok? No decorrer da história, tem sido a falta de ação daqueles que poderiam ter agido, a indiferença daqueles que deveriam ter sabido, o silêncio da voz da injustiça, quando ela mais importava, fazer justiça, a tal ponto que tornou possível o mal triunfar. Você se cala, o mal triunfa. Você se cala, as pessoas são condenadas à morte. Por isso, nesses últimos 2 anos e meio, nós sempre temos aqui trazido o nosso protesto sobre o que tem acontecido nesses 2 anos e meio. Alguns não concordam com aquilo que falamos, mas o silêncio ensurdecedor dos que poderiam fazer alguma coisa e não fizeram é lastimável. Depois nós temos Itrô. Itrô foi o único dos 3 conselheiros que protestou contra o plano de Balaão e que o Paró estava acatando. Itrô viu o sorriso do Paró. Vamos começar a exterminar o povo judeu pelas suas crianças. Depois que começou, abrindo aspas, depois que começou aí os experimentos sendo inoculados nas crianças, nunca se ouviu falar de tanto AVC infarto em crianças depois desta época. Então Itrô foi o único que protestou, e por ele ter protestado, Itrô teve que fugir. Porque o Paró ficou irado contra Itrô. Você ama o seu próximo como a si mesmo? Então o autossacrifício é uma realidade. Você faz alguma coisa em prol do seu próximo? Não será tudo as maravilhas ou 1000 maravilhas como desejas. Terás aqueles que vão protestar, ou de forma só de palavras, ou às vezes até em atos, ações. Mas você não pode se calar. Então, Itrô, ele precisou fugir da fúria do Paró, e ele então, realmente, com grande entusiasmo, né, o Paró abraçou a solução final dada pelo perverso Balaão. E então Itrô se refugiou em Midian, onde ele permaneceu ali por muito tempo, mas nós temos aí o resultado. Agora vamos para o resultado da ação de Balaão, da ação de Jó e da ação de Itrô. Assim diz o Talmud. As consequências do comportamento respectivo dos conselheiros foram: Balaão foi assassinado algumas décadas depois, durante uma campanha militar judaica no Oriente Médio. Jó foi afligido por várias doenças e tragédias pessoal, ao passo que Itrô, a única voz da moralidade no palácio egípcio, ele mereceu não apenas ser genro de Moshe. Genro de Moshe é muita coisa, é algo maravilhoso. Mas também os seus descendentes tiveram a honraria de serem membros do Supremo Tribunal Federal Israelita, ou seja, a Suprema Corte Judaica, conhecido como Sanhedrin, a Suprema Corte Judaica. Vários descendentes de Itrô foram membros da Suprema Corte Israelita, ou Suprema Corte dos Judeus.
em Jerusalém, representando lealmente os princípios básicos judaicos da justiça e da moralidade. O teu silêncio condena inocentes à morte. Mas, apesar de tudo, nós temos aí uma questão que o Talmud traz para nós sobre a integridade de Jó. O que passou pela mente de Jó, segundo os sábios do Talmud, fala que, apesar do seu silêncio, Jó pensou consigo mesmo, né? Ele considerou moralmente, ele se considerou moralmente inferior ao seu colega Itrô, que num ato de enorme coragem enfrentou o rei superpoderoso dos seus dias e protestou contra o seu programa de genocídio. Mas Jó, realmente, ele se considerou o quê? Então o Talmud, os nossos sábios trazem a seguinte questão. Jó retornou para sua casa, chegou em sua casa e disse à sua esposa: descobri hoje que sou um político covarde. Olha o que o Talmud traz para nós. O nosso Rebbe traz isso à nossa memória. Jó disse à sua esposa: descobri hoje que sou um político covarde, que venderia até a minha alma ao diabo, apenas para manter a minha posição no governo. Qualquer semelhança com os políticos da atualidade, na sua grande parte, não é mera coincidência, é uma realidade. Job, com tantos outros em situações similares, não pensou nisso sequer por um momento. Pelo contrário, Job se considerava pragmático. Na realidade, ele não se considerava inferior a Itrô. Ele se considerava que Itrô era um idiota. Por quê? Porque na visão de Job, Itrô ganhou o quê? Por falar toda a verdade? O que ele ganhou? Não é assim que muitas vezes você se comporta? Por que fulano diz estas coisas? Se as injustiças estão aí, uma boa parte do próprio órgão da justiça está trabalhando a favor dos perversos. O que adianta falar? Fica quieto, seu idiota. É assim que muitas vezes as pessoas se expressam quando alguém fala verdades. Jó deve ter pensado consigo mesmo. Ele perdeu o cargo e precisou fugir da fúria do Paró. Agiu como um zelote fanático. Eu, Job, ao empregar meus imensos talentos diplomáticos e permanecer em silêncio, eu continuo a atuar como conselheiro do Paró. E assim poderei ajudar o povo judeu de maneira sutil e desimpedida, de dentro das camadas do poder governamental. Durante décadas, Jó caminhou pelos corredores do palácio egípcio, saturado com uma sensação de auto-integridade e contentamento. Tudo uma pobre ilusão de Jó. Quando chegou o dia fatídico da notícia da morte de Avihu e Nadav e Avihu, os filhos de Arão, isso trouxe para Job uma grande perturbação e um grande medo. Continuando o que os nossos sábios falam pelo Talmud, eles disseram: Jó perguntou: o que poderia ter causado a morte prematura desses dois homens estimados, justos? Então, recebeu a resposta com o famoso episódio talmúdico,
que está no início da nossa explicação aqui dos nossos sábios. Aconteceu certa vez que Moshe e Arão, eles estavam caminhando à frente de Nadav e Avihu, e eles disseram: quando esses dois velhos morrerão, para que eu, Nadav, e você, Avihu, possam liderar este povo? Então, Deus disse: vocês verão quem vai enterrar quem. E então, dessa forma, Jó ficou estupefado. Então Jó, ele poderia entender que Nadav foi punido justamente porque foi ele quem disse. Ele falou, ele expressou: quando esses dois velhos morrerão, para que eu, Nadav, e você, Avihu, possamos liderar este povo. Mas Jó não compreendia por que Avihu, ele não falou nada, ele não agiu, ele não fez nada absolutamente. Por que Avihu deveria ser punido também? E então a resposta veio. Ele foi punido porque permaneceu em silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Porque quando um crime está acontecendo perante os seus olhos, o seu silêncio, não fazer nada, não protestar, não trazer a verdade à luz, o seu silêncio é ensurdecedor. E então Jó, ele viu o quanto que o seu silêncio no conselho de Balaão e o protesto de Itrô, o quanto que ele foi covarde. E por isso, as consequências da sua covardia. Ou seja, Jó, ele sofreu grandes aflições e várias doenças. Perdeu tudo. Em criação, perdeu tudo no campo financeiro, perdeu tudo no campo material, perdeu tudo, os seus 10 filhos, perdeu toda a sua saúde, desde a sua cabeça até a planta dos pés, feridas e mais feridas. Por quê? Porque o seu silêncio foi ensurdecedor. Crimes estavam para acontecer, ele não protestou, ele não levantou a sua voz contra, somente entrou Jetro. E por ele ter protestado, Jetro, Itrô, ele teve que fugir? Sim, teve que fugir. Mas foi merecedor de poder ser genro de Moshe e vários dos seus descendentes fazer parte da Suprema Corte, o Sanhedrin, em Jerusalém. Por isso, quando Jó soube da resposta, por que Avihu foi punido? Porque ele foi punido porque ele permaneceu em silêncio. Como que alguém vai confiar em você se você for um covarde? Como alguém vai poder confiar em você se você deveria trazer à luz a verdade e você omitiu? Como alguém poderá confiar em você se diante dos teus olhos crimes estão sendo cometidos contra a humanidade e você não fala nada? Fica em cima do muro. O seu silêncio é ensurdecedor. Como que Deus poderá confiar em você em coisas grandiosas se você permanece um covarde? Jó só pôde receber em dobro, como diz o seu próprio livro, tudo que ele perdeu depois da sua triste, dramática, mas porém verdadeira, a sua techuvá,
o seu retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento. Aí ele foi perdoado do seu silêncio ensurdecedor, mas ele sofreu na própria pele as consequências de ter se calado diante de crimes contra a humanidade. Nós estamos vivendo esses dias. A história está se repetindo. Quanto mais nos calarmos, mais o mal vai triunfar. Mais a luz diminui. Quanto mais trazermos as verdades, a verdade e a sabedoria divina do único Deus, único Criador, único Salvador, quanto mais trouxermos o conhecimento às pessoas da unidade e da unicidade de Deus, mais o mal vai naufragar. Por isso os perversos por aí afora estão desesperados, porque a luz está rompendo a escuridão. E você faz parte dessa história. Ou você está dentro dessa história como Itrô, ou você está fora dessa história como Jó. Então, portanto, amados, é você que escreve a sua própria história. Quer ser um Jó, ou, melhor dizendo, uma semelhança de Jó, ou uma semelhança de Itrô, a decisão é sua. Seja forte, seja luz. Porte, através das suas palavras e atos, sabedoria, verdade e justiça. Não se cale diante do mal, para que ele não venha prosperar. A decisão é tua. Shalom, shalom. Até amanhã.